tudo bem com vocês? Então, gente, peguei até um chazinho pra continuar aqui o vídeo, porque o vídeo ia ficar muito longo. Essa é a parte 2 do dia que a sociopata, né, mexeu comigo lá, pegou meus sapatos, jogou lá no vaso. Eu contei um pouco dessa história, né, pra vocês. E aqui está a parte 2, né, do que aconteceu nesse dia. Então, nos próximos dias, quer dizer. Então, eu surtei, teve um momento que eu surtei, gente. Eu tava cansada de ver ela fazendo maldade, tanto comigo quanto com outras pessoas. Ela fazia maldade com outras pessoas, parece que ninguém dizia nada, ninguém fazia nada. E eu simplesmente me revoltei. Aí eu tava no refeitório, né? Era no horário de intervalo. E aí do almoço, ela tava na mesa conversando com um monte de gente, eu tava almoçando. E ela tava falando um monte de baboseira, gente. Um monte de baboseira. Eu tava sem paciência porque ela tava falando. Aí eu era adolescente, né? Eu não tinha fruto do espírito nenhum, porque nem a Deus eu buscava muito nessa época, né? Mas eu acho que eu fiz, gente, o que muita gente tinha, assim, tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem. Por saber que ela era meio perigosa, meio assim, né? Afrontosa. Aí eu bati as mãos na mesa, parecendo cena de filme, sabe? Botei a mão na mesa, levantei, aí eu disse a ela, você é muito insuportável, você é muito chata. Ninguém gosta de você. Tá todo mundo aqui na mesa te aturando o que é que tu tá falando, mas, tipo, ninguém se importa com o que tu tá dizendo, não. Tu é muito chata, tu faz mal às pessoas. Gente, eu desabafei de uma forma, sabe? Eu limpei a alma de que tava ali ouvindo, porque ficaram todo mundo em estado de choque, assim, sabe? Ficaram todo mundo parado olhando pra mim, porque na época do ensino médio, gente, eu era meio retraída, sabe? Eu não era tímida, mas eu era muito na minha, sabe? Eu não era considerada popular, nem era excluída. Eu andava com os populares, assim, eu conversava meio que com todo mundo. Dizem nem aqui quem fala com todo mundo não é amigo de ninguém, assim, só que eu também não tinha tantos amigos, assim, eu conhecia as pessoas, né? Tinha realmente, assim, eu não tinha inimizade com ninguém, de fato. Não andava com todo mundo, porque eu não acho sábio você ser amigo de todo mundo, realmente quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Porém, eu me dava bem com todo mundo, então eu sentava ali e conversava com todo mundo, né? E aí, eu disse, olha, todo mundo aqui só te aturando e tal. E aí eu simplesmente, gente, eu já não queria almoçar mais, já tinha comido grande parte do almoço, aí pronto, deixei meu prato lá e fui pra sala. Gente, essa menina continuou me atormentando, só que de outra forma. Todo mundo que entrava pra sala ficou na porta da sala, da nossa sala. E aí, que era a sala dela, né? Porque depois ela não foi transferida pra outras turmas. Aí ela, todo mundo da minha sala que entrava, ela perguntava, você gosta de mim? E, tipo, eu tava na frente da sala, ela ficou na frente também, sabe, do meu lado. Perguntando, ele gosta de mim? Aí eu olhava pra mim assim, como se você tá vendo aí, ó. Tá vendo aí? As pessoas gostam de mim. Sendo que as pessoas estavam mentindo, gente. E claro que as pessoas não iam falar a verdade. Vocês acham que as pessoas têm e teriam esse nível de sinceridade, principalmente na fase da adolescência, todo mundo buscando aprovação, validação? Você acha mesmo que alguém ia chegar pra ela e dizer, olha, tu é insuportável, ninguém aqui gosta de você? Lógico, gente. A gente pensava isso, só que a gente não tinha coragem de dizer, né? Nem eu também, na época, tinha tanta coragem de dizer. Eu só disse porque eu simplesmente sorteio. Eu acho que eu tava enfrentando problemas na época, assim, muito estresse, muita coisa. E, tipo, já tava com aquilo engasgado na minha garganta, né? Eu tava querendo falar isso pra ela aproveitar a oportunidade pra falar, já que tava chateada com um monte de coisa. Acho que juntou, foi uma bola de neve, né? E aí ela olhou pra mim e disse assim, tá vendo? Tá vendo? As pessoas estão dizendo que gostam de mim. Aí eu olhei pra cara dela e disse, claro, né? Porque as pessoas não têm coragem de dizer na sua cara a verdade. Essa pessoa que teve coragem de dizer a verdade fui eu. Eu disse pra você que você era insuportável, que você é chato e você é mesmo. Mas é lógico que se você pergunta para as pessoas, ainda mais de repente, assim, porque elas chegavam para pessoas aleatórias da sala que ela não tinha nem intimidade e perguntavam, você gosta de mim? E aí as pessoas ficavam até sem jeito, né? Eu lembro que eu fui perguntar para um colega meu, né, que era uma pessoa que tinha mais um pouco mais de proximidade, já pra ver a minha reação, né? Aí ela perguntou, fulano, você gosta de mim? Aí ele ficou assim, meio olhando para um lado, pro outro, sem saber o que dizer, o rapaz, né? Não, eu gosto, assim, e meio que travando, gente, pra falar, assim. E eu olhando assim, eu digo, meu Deus, tem que ter um nível de narcisismo muito alto pra perceber pra não perceber, na verdade, que ele tá mentindo, né? Então são pessoas que são doentias, criam uma narrativa na cabeça dela de que são pessoas especiais, que todo mundo gosta delas e que, tipo assim, nada do que elas fazem é problemático, né? Cometem um monte de atitude problemática, um monte de loucura, mas acho que as pessoas estão compactuando com aquilo e que não vai dar em nada, né? Porque essas pessoas continuam com essas maldades. Porque não ia dar em nada, gente. Eu acho que a escola foi omissa por muito tempo, porque só deu uma suspensãozinha e trocou de turma. Eu acho que pelo nível de gravidade das coisas que ela aprontou ao longo desses 3 anos de ensino médio, era para ela ser expulsa, né? E, assim, muitas pessoas da minha turma também concordavam com isso, né? Que ela deveria ser expulsa pelas coisas que fizeram. E eu acho assim, gente, que se fosse um colégio sério, tá? Que eu não quero colocar nomes aqui, mas eu acho que se fosse um colégio sério, teria expulsado ela na época devido às coisas que ela estava aprontando. Eu acho que só ter trocado ela de turma no último ano do ensino médio não foi o suficiente, porque assim, ela ainda tinha contato, né, com as pessoas da minha turma, no intervalo, então se ela quisesse entrar no intervalo lá,
fazer alguma coisa com alguém. Ah, sim, outra coisa também que ela fez, que eu me lembrei. Na época de carnaval, eu nunca pulei carnaval, eu disse a vocês, eu fiz um vídeo que eu disse que eu nunca pulei carnaval, porém eu tinha alugado uma fantasia de carnaval pra interclasse que tem nas escolas, né, que é aquele período de jogos e tudo mais, né, aí cada turma meio que fez, assim, fantasia, essas coisas, né, e aí eu aluguei uma fantasia. E essa fantasia que eu tinha alugado do carnaval tinha uma tiarinha, eu não pulava bloco nem nada, era só, tipo, pra tirar foto dentro da escola lá, que ia ter curso de fantasia, essas coisas. E aí, eu fui mexer na minha bolsa, cadê, gente? Não tava. Eu tava vestida com a fantasia já e tava faltando só o acessório. Pois ela tirou o acessório até hoje, né? Eu sei que foi ela, porque na época ela ainda tava na minha turma. E até hoje eu não sei onde é que tá esse acessório, né? Provavelmente ela deu fim nele. E aí, como foi alugado, eu fiquei muito preocupada. E aí eu tive que dizer aos meus pais, né, que eu tinha meio que perdido, entre aspas, o acessório que tava que eu achava que tava na minha bolsa, que não tava mais. E aí meus pais restituíram o valor da tiara. Só que, por sorte, né, a tiara era um valor bem baixo, não sei se era R$ 13, era uma coisa assim, não era muito caro. Mas eu fiquei pensando, ainda bem que eu perdi só o acessório da tiara, né? Porque imagina se eu tivesse perdido a roupa. Aí seria mais complicado, porque aí seria bem mais caro, né? Porque aí, tipo, era uma roupa que dependia de tecido e eu não sei se a mulher ela alugava porque ela fazia, na época eu não sei, ou se ela de fato comprava, né? Porque se ela fazia aí fica bem mais difícil, provavelmente é mais caro, né? Porque coisas com mão de obra, né? De arte mesmo assim, que fazer na mão é arte, né, gente? E aí poderia ser mais caro. Então, assim, ela era o tipo de pessoa, gente, que parece que não podia ver realmente ninguém em paz. E ela chegou nesse dia, a gente perguntou literalmente a todo mundo que estava entrando na turma se as pessoas gostavam dela. E lógico, gente, que as pessoas não iam ser sinceras a esse nível, né, de dizer isso. Que deveriam, na minha opinião, deveriam, né? Pena que nem todo mundo tinha essa cara, né? E com cara com a coragem de chegar e falar algumas verdades que nem eu falei na época, né? Aí, gente, só sei que depois que eu terminei o ensino médio, pra mim, foi uma paz, sabe? Eu sei que tem gente que tem saudade, gente, eu posso dizer a vocês, eu não tenho nenhum pingo de saudade da época do ensino médio, porque o meu ensino médio mesmo, sei lá, foi muito atormentado por causa dessa menina, sabe? Essa menina literalmente não deixava ninguém em paz. E assim, pra você ter paz, você teria que se transferir para outra escola. Mas assim, eu não pensei em me transferir para outra escola, né? Seria uma opção viável, já que era uma coisa que me incomodava, né? E já que ela também já tinha mexido comigo. Mas eu não fiz isso porque eu fiquei pensando assim, toda escola pode ter uma pessoa assim. E eu podia cair, né, na sorte, entre aspas, né? Na verdade, seria azar, de entrar em uma turma, em outra escola, né? Que tivesse uma pessoa com a personalidade dela, ou pior até. E aí não adiantaria nada, só me transferir, né? E eu, como eu estava também no terceiro ano do ensino médio, quando aconteceu isso da minha cidade, né? Eu não ia me transferir de escola já no último ano do ensino médio só por conta dessa menina que estava atormentando, sabe? E ela nunca pediu desculpa, gente. Nunca, nunca, nunca a ninguém. Exceto no primeiro ano do ensino médio, porque ela foi obrigada pela diretora a pedir desculpa, senão ela ia ser, de fato, suspensa, expulsa, né? Aí foi que ela tomou meio que uma providência e foi lá falar. Mas tirando isso, gente, ela nunca teve a coragem de pedir desculpa para ninguém da turma por ter feito algum mal, sabe? Então, assim, o que eu te posso dizer a vocês, né? Cuidado com as pessoas próximas de vocês. Existe muita gente que pode estar próxima de você que é uma pessoa maldosa, que é uma pessoa que busca fazer algo para atingir simplesmente pelo prazer da diversão, sabe? Na cabeça dessas pessoas doentias é muito divertido, sabe? Provocar alguém, mexer com alguém que nunca fez nenhum tipo de mal e às vezes até por isso que faz mal, sabe? Porque vê que você é uma pessoa tranquila, sente inveja da sua essência, do seu jeito de ser. Então, às vezes, buscam forma de te atingir, né? E são pessoas, como eu disse no primeiro vídeo, né? São pessoas que elas se alimentam das suas reações emocionais. Então, assim, quanto mais reações emocionais você tiver para essa pessoa, melhor. Porque ela vai estar se preenchendo, sabe, na questão do ego. Enfim, eu não consigo entender, né, como é que tem alguém que se diverte com coisas ruins, porém, né, gente, é ser humano e eu não duvido do ser humano, da capacidade do ser humano de fazer algum tipo de maldade, né? Tem gente que ama fazer maldade e sente prazer nisso, né? Da mesma forma que uma pessoa boa sente prazer em fazer o bem, em iluminar a vida de alguém, né? Melhorar o dia de alguém, uma pessoa ruim, ela sente prazer na maldade. Infelizmente, é uma realidade, né, que a gente tá convivendo. Então, depois desse dia, né, de ter juntado esses fatos e tudo mais, que eu tava refletindo, eu fiquei pensando quantas e quantas pessoas talvez nunca fez mal diretamente a nós, mas passam por nós e são pessoas ruins, pessoas que já fizeram mal, se não a nós, mas já pessoas próximas de nós, ou na nossa cidade, né? Quantas pessoas aí não existem que são pessoas assim problemáticas. Então eu acho que no dia a dia acende o alerta pra gente, né? A gente ter cuidado
aí com pessoas complicadas. E se a gente perceber pessoas com esse tipo de personalidade, né, que gostam de fazer mal aos outros, a gente tem que se afastar. Porque são personalidades doentias e que se nunca fizeram mal a você, se você conhece uma pessoa assim, né, maldosa e essa pessoa nunca fez mal a você, é só questão de tempo. Se você estiver próximo, essa pessoa pode chegar a fazer algum mal a você também. Então é necessário a gente se proteger. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, eu peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijo!